Regresso para a segunda parte da nossa tarde com uma grande história. O que faz uma rapariga de 21 anos quando a PIDE aprende, despe e tortura? A Aurora Rodrigues cantava na cela, fazia flores com o pão e não dizia uma palavra. Hoje, aos 74 anos, a história que nos vem contar é para guardarmos na memória e não esquecermos nunca. Aurora, muito bem-vinda à nossa tarde e obrigada por estar connosco. Obrigada. Obrigada e bem-vinda. E boa tarde a si, a quem está a ouvir, quem está aqui a acompanhar. Muito obrigada. Obrigada a nós. Aurora, estamos a muito poucos dias de celebrar os 52 anos da liberdade em Portugal, o 25 de abril de 1974. Era uma menina, a Aurora, mas, no fundo, no auge da sua idade, para que possa ter vivido intensamente tudo o que foi bom e tudo o que foi menos bom, mas, ao mesmo tempo, inesquecível. Pergunto-lhe como é que era a sua vida até ao 25 de abril. A minha vida teve várias fases, vários momentos. Situando-me perto do 25 de abril, eu tinha estado presa, isto em 73, no dia 3 de maio de 73, eu tinha 21 anos. Quando foi o 25 de abril, tinha 22, pois. Entretanto, também tinha entrado para a Faculdade de Direito, eu era estudante de Direito e entrei para a faculdade com 17 anos. Na faculdade encontrei pessoas parecidas comigo ao nível das ideias, que pensavam como eu. E uma dessas pessoas foi José António Ribeiro Santos. Eu, antes do assassinato de José António Ribeiro Santos, e é bom que as pessoas, e que a Tânia tenha feito esta pergunta, porque é necessário que as pessoas saibam que a PIDE, que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, portanto, a polícia política de Salazar e de Marcelo Caetano, matava. Não só prendia, e prendeu no longo período de ditadura, prendeu mais de 30 mil pessoas, não se sabe exatamente quantas, e houve um dia que mudou a minha vida, mesmo enquanto estudante de Direito. Eu estava na atividade associativa, nas cooperativas, numa cooperativa livreira, ligada, portanto, à difusão de livros, da literatura, também atividade cultural e na Associação Académica da Faculdade de Direito. E houve um dia, no dia 12 de outubro de 1972, em que assassinaram ao meu lado, e é bom que as pessoas mais ou menos tenham, e nós todos, a consciência disso, assassinaram a uma muito curta distância de mim um jovem estudante, que era meu colega, meu amigo, meu camarada, José António Ribeiro Santos. E isso mudou completamente a minha vida. Quando o assassinaram, e ele não morreu naquele momento, morreu logo a seguir, no Hospital de Santa Maria, e eu soube que ele tinha morrido porque apanhei um táxi a seguir e fui para o hospital para onde ele tinha sido levado depois de ser baleado por um agente da PIDE. E nessa mesma ocasião, nessa noite, eu decidi que faria tudo e que levantaria a bandeira que lhe tinham arrancado a ele da mão. E que faria tudo para que não matassem mais ninguém. Eu era contra a guerra, era pela liberdade, pela igualdade. Todas as pessoas tinham os mesmos direitos, era aquilo que eu achava, todos éramos diferentes uns dos outros, como somos, mas com igualdade de direitos. Esse era o meu sonho e, no fundo, essa foi a linha da minha vida. E um dia fui presa. Estava à espera
porque a seguir ao assassinato de José António Ribeiro Santos, que foi numa reunião de estudantes, a seguir ao assassinato levaram-me ao comando da PSP em Lisboa uma tarde inteira para me dizer: da próxima vai ser diferente, para me meter em medo, para que eu soubesse que me ia acontecer aquilo que tinha, e que eu sabia, que tinha acontecido a milhares de pessoas. E o que é que lhe aconteceu, Aurora? Isto aconteceu aconteceu no dia 3 de maio e a prisão e aquilo que sentiu a rapariga, que eu não estive presa tanto tempo como isso. As prisões não eram sempre não eram sempre de anos. Algumas eram, outras não. Dependia das provas. E relativamente a mim, eu fui presa sabendo o que seria e sabendo que iria para a tortura. Eu fui presa num protesto estudantil na cidade universitária. Em frente havia muitos estudantes de todas as escolas, junto à Faculdade de Letras, e eu fui presa nesse dia. Não foi em nenhuma atividade partidária, foi uma atividade de todos os estudantes. E o que é que aconteceu quando foi presa? O que aconteceu foi... fui presa pela PSP, inconcebivelmente, e para que também as pessoas entendam, e para dizer à Tânia, a prisão foi feita pela PSP. E, inconcebivelmente, o processo começou por ser um processo da PSP. E, de repente, no processo que está e que existe na Torre do Tombo, de repente aquele processo deixa de ser da PSP e passa a ser da PIDE. Assim. Porque havia, de facto, uma legislação e uma Constituição. Foi a nova Constituição, fiz agora os 50 anos, mas havia já uma Constituição que dava direitos. Dizia que dava direitos, exceto, salvo-se. Aos políticos não dava, aos homossexuais não dava àqueles que tinham posições não afetas ao regime do ponto de vista social. E da PSP eu passo para a PIDE. E eu já sabia que seria torturada. E o que eu senti, muito sinceramente e para falar com toda a franqueza, foi medo. Claro. Muito medo. Porque eu nunca imaginei o que aconteceria, mas tinha uma vaga ideia do que acontecia e que as pessoas eram torturadas. Qual foi a sua tortura, Aurora? A minha sensação, primeiro, levaram para o Reduto Sul, portanto foi em Caxias, foi para Caxias que eu fui levada, e levaram para o Reduto Sul e não me deram tempo para pensar muito. Despiram-me. 2 PIDEs num espaço mais pequeno que este estúdio, mas uma secretaria, um espaço aberto. Tiraram-me a roupa completamente. A PIDE Madalena Oliveira e a PIDE Albertina despiram-me diante de todas aquelas criaturas que escreviam à máquina ou fingiam que estavam a escrever à máquina, a olhar para o meu corpo nu. Isto é uma humilhação e, tanto quanto eu sei, só fizeram isto às mulheres. A tortura não começou nesse dia, mas isto já é tortura. O terem-me despido assim, diante de todos, que diziam, e foi aí que eu iniciei o processo de dissociar. Eu fiz de contas que não ouvia. Eu estava ali e percebi o que era. A seguir tiraram uma fotografia, a fotografia que aparece num livro que eu publiquei mais de 30 anos depois, para dizer
que houve mais de 30 mil pessoas que passaram aquilo que eu passei, e por isso o livro se chama Gente Comum. Foi um país inteiro em cujos habitantes, cuja população estava sujeita a isto. Mas não foi logo que me torturaram. Tiraram uma fotografia, levaram para o Reduto Norte de Caxias, naquele forte que existe lá no alto, tem duas alas, e a ala norte e a ala sul. Levaram para o Reduto Norte, a ala norte. E na ala norte estavam os guardas prisionais. Na altura em que eu fui presa, 3 de maio de 1973, a PIDE não entrava no Reduto Norte. E o Reduto Norte tinha as condições, se calhar melhores do que aquelas que têm hoje, infelizmente, os estabelecimentos prisionais. Tinha, porque tinha sido preparado aquele Reduto Norte, houve uma comissão de direitos humanos que veio ver como eram tratados em Portugal os presos políticos. Mostraram-lhe o Reduto Norte, onde a PIDE não entrava, tinha água quente e fria, não tinha misturadora, mas tudo bem. Tinha lençóis, tinha beliches, tinha toalhas, e a tortura não começou logo. O que foi logo a seguir foi a ida ao médico no dia seguinte. E o médico destinava-se, eu depois tive a prova disso, a ida ao médico destinava-se a ver até que ponto se era torturado sem morrer lá dentro, sem me matarem lá dentro. Foi por isso que eu fui ao médico. E hoje, que se põe em causa o número de presos políticos e a forma como eram tratados os presos políticos, eu fui ao médico com essa finalidade. A seguir continuei durante bastante tempo, uns dias, no Reduto Norte. Estava-me de comer, a comida não tenho nenhuma razão de queixa, nunca foi propriamente essa a minha queixa, nem eu me estou aqui a queixar, estou só a denunciar. E passados dias, no dia 16 de maio, levam-me pela primeira vez mesmo à cela de tortura. Havia no Reduto Sul e tinha sido criado, concebido no tempo de Marcelo Caetano, naquele tardo-fascismo, na parte final do fascismo, tinham sido criadas celas que se destinavam única e exclusivamente a torturar pessoas. Levaram-me lá. Apareceu o inspetor do meu processo, que se apresentou, nunca ninguém mais se apresentou, a não ser ele e o PIDE, Óscar Cardoso, que tem aparecido por vezes recentemente, inclusivamente tem sido entrevistado, continuou a ser entrevistado. Só ele também é que me disse como se chamava, e aparece-me nesse dia 16 de maio, tinha sido presa a atriz, o Américo da Silva Carvalho, que me diz: eu sou o inspetor do teu processo, tens 2 vias, da colaboração ou do sacrifício. Seja qual for a via que escolheres, o resultado é o mesmo. Daqui não sais sem falar. Apontou-me as grades e disse: estás a ver aquelas grades? Por ali não sais a não ser feito temporé. Pela porta não sais, que nós não deixamos. Mas não é hoje, é daqui a 8 dias. Levaram-me outra vez para o Reduto Norte, num carro celular. Estive no Reduto Norte, passados precisamente 8 dias, foram buscar. Aí é que eu vi bem o que era a cela de tortura. Cela de tortura era uma cela nua, com uma secretária ao centro, um banco sem costas para mim. Eu tive sempre um banco sem costas. As cadeiras, consoante o número de PIDES que vinha, de agentes daquele terrorismo, daquele instrumento de reparação e de morte, porque muitas pessoas morreram naquela altura, já não matavam cá dentro. Em Portugal não matavam, matavam nas colónias. E, consoante o número, eles traziam cadeiras e sentavam-se à minha frente. Havia uma casa de banho que não tinha chuveiro, não tinha toalhas, não tinha sabão, tinha só um lavatório, uma sanita e papel higiênico. E a primeira coisa que me fizeram,
Quando entrei na cela de tortura, e quem nos está a ouvir que desculpe, porque é horrível, fere a sensibilidade, certamente, escarraram-me para cima. E eu senti uma necessidade absoluta de tomar banho. Foi quando eu percebi que não tinha chuveiro. Eu não podia tomar banho, nem me mudaram a roupa. Quando escarraram, eu tentei fugir com o corpo, baixei-me, levantei-me, virei-me, mas eles acertaram, alguns acertaram. A seguir, continuei naquela mesma cela e estive 16 dias e 16 noites sem dormir, naquela cela nua, sempre na presença de PIDES, homens que não são sub-humanos, mas do sexo masculino, e também havia mulheres, isto é, criaturas do sexo feminino. E o que é que... Aurora, desculpe, é porque daqui a pouco vou ter que chamar duas pessoas e depois, infelizmente, não temos tempo. Mas não posso deixar e interromper esta conversa sem saber o que é que lhe foi feito durante 16 dias e 16 noites sem dormir. Muita coisa. Houve o afogamento, enchiam o lavatório de água e metiam-me a cabeça lá dentro. Eu nunca fui à casa de banho onde estivesse sozinha, iam sempre as PIDES comigo. Alternavam, entravam uns aos gritos e batiam na mesa e gritavam e batiam por baixo da secretária, que tinha uma gaveta, e empurravam-me e, a dado momento, começaram a dizer que vinha a Brigada dos Índios. E veio a Brigada dos Índios, era composta pelo Casimiro Monteiro, o assassino de Humberto Delgado, e espancou-me. Espancou-me até perder os sentidos. Antes de perder completamente a consciência, eu vi entrar o médico. Portanto, já tinha perdido os sentidos, mas ainda vi entrar o médico e o inspetor do meu processo. Por isto, passaram mais de 30 mil pessoas as que sobreviveram nas colónias, e os PIDES eram os mesmos, mataram muita gente. Querida Aurora, esses mesmos torturavam e matavam. antes de mais, muito obrigada pelo seu testemunho de coragem, mas é importante dizer também que há associações e iniciativas que podem efetivamente ser determinantes para que não nos esqueçamos de tudo isto e do que foi o Estado Novo. Juntamos então agora à nossa conversa António Rodrigues, da Associação para a Promoção Cultural da Criança, e também Eduarda Lima, coordenadora dos vídeos comemorativos dos 50 anos da Constituição Portuguesa. Eles vão juntar-se aqui à nossa conversa.